Texto eu não vou falar, né? Então a gente poderia falar muito sobre esse texto, já falei muitas vezes sobre ele. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre 6 passos que Jesus tomou para combater a depressão. É o tempo mais crítico da vida de Jesus. Essas últimas semanas da vida de Jesus foram semanas duríssimas. Tanto que desde o capítulo 11 de João até o final, trata desta última semana, né? E Jesus é filho de Deus, mas ele é filho de Maria. Ele tem as nossas fraquezas dentro dele. Ele não tem o pecado, mas ele tem as fraquezas, ele tem a angústia. E ele fala várias vezes nessa última semana que ele estava muito angustiado, ele estava muito atribulado de espírito, o emocional dele estava à flor da pele. Então, para uma depressão não é tão difícil, é um passo. Alguns versículos fala a respeito de até mesmo pânico, ansiedade, angústia. Então, é um momento crítico. E ele tem atitudes que a gente precisa aprender e que a gente precisa ajudar os outros nessas mesmas atitudes que Jesus tomou e que fica muito claro nesse texto. Então, a tentação em si que veio sobre Jesus, ela não é pecado. A tentação que vem sobre você não é pecado, né? Eu ouvi vários pastores falando assim, é como um passarinho, você não tem como impedir de ele pousar na tua cabeça. Até fazer sujeira na tua cabeça não tem como impedir. Mas tem como impedir dele fazer ninho na tua cabeça. E ninho, nesse sentido, é a consumação do pecado, do pensamento que se torna pecado. Então, a gente precisa saber fazer essa diferença quando a pessoa se entrega à angústia, se entrega à ansiedade, se entrega a esse sentimento ruim, é uma rendição, e tem como raiz a sua incredulidade. Por que incredulidade? Por que a ansiedade em si, ele tem raiz na incredulidade? Porque a gente quer resolver o problema por nossa própria força dentro do nosso controle. Então Jesus, ele toma algumas iniciativas, ele toma um caminho que é amargo, que é duro, que é com dor, mas não é passivo, né? Eu estava lendo essas seis formas que Jesus combateu a depressão. É uma mensagem de Piper. Ele fala sobre essas 6 formas e eu quero trazer, elas estão nos versículos, literalmente nos versículos. Eu queria que alguém lesse para mim o verso 37. Novamente, leia lá, bem alto. Então, a primeira atitude, a primeira forma que Jesus combateu a depressão, ele escolheu amigos. Ele escolheu amigos para estar junto com ele, amigos espirituais, né, que confiavam no Senhor e não são amigos mundanos, né, que amam orar. Que tem amor pela outra pessoa. Porque há amigos que são curiosos, que buscam interesses outros, mas não pela alma da pessoa. Então eles não têm interesse pela oração. Você precisa se cercar
de pessoas que oram, que gostam de orar, ou pelo menos que veem a oração como algo primordial, algo mais importante. As más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias, né? Esses amigos, a gente ouve assim, testemunhos eu tenho parentes, tenho amigos, sempre ouvi o testemunho assim que foi através de um amigo que ele se perdeu no caminho da fé. Foi através de um amigo que ele foi para um caminho errado, entrou numa furada, porque nós temos influência muito grande sobre os nossos amigos com quem a gente anda. Nós temos essa influência, e se é para o bem, se é para o mal, leva à bebedeira, leva à violência, forma-se ganguezinhas e também até mesmo as drogas. Geralmente alguém que inicia o caminho às drogas, inicia através de um amigo que oferece para ele. Ele confia nesse amigo e acaba entrando nesse caminho, né? O que aconteceu com os amigos do filho pródigo? Quando ele não tinha mais dinheiro. Porque eram amigos falsos, interesseiros, não eram amigos verdadeiros, e isso está cheio. E todas as pessoas que a gente conversa, que passam por depressão, passam por esse sofrimento, eles mesmos dão o testemunho de que os seus amigos nessa hora sumiram do mapa, não estão com eles, não ajudam eles a sair desse atoleiro, né? O verdadeiro amigo, aquele que ora, que intercede por ele, luta por ele, também é um amigo que não vai encobrir os pecados. E vão tratar juntos a respeito do pecado. Então, a primeira coisa que ele faz, ele escolhe amigos, e nesse sentido ele não se isola. Normalmente um filho adolescente que está no caminho da droga, ele também está isolado dos seus pais, porque ele entra na casa e vai direto para o quarto. Ele não tem conversa com o pai, com mãe, com tios, ele vai se isolando. E a pessoa depressiva, o que ela vai fazer? Ela entra no quarto e fica lá chorando. E quanto mais ela fica lá chorando, lamuriando a derrota, a rejeição, a perda, e olhando para todo o problema, ela se atola cada vez mais, porque isso é um alimento para destruir a sua alma. Tanto que Jesus diz assim, não é para você olhar para o monte, é para você fazer o quê diante do monte? Dizer ao monte, diga ao monte, arranca-te, lança-te ao mar, ordena esse monte, para que ele vá embora. Não faça aliança com esse monte, não fique venerando esse monte, circulando ao redor dele. Eu sou vítima, eu sou um coitadinho, eu sou ninguém me ama, não podiam ter feito isso comigo, eu fui injustiçado, né? E a pessoa fica se vitimando. Ser vítima de um assunto é uma garantia de permanência do mal dentro da alma, né? E normalmente a pessoa que está nessa situação, ela se isola.
Ela não tem amigos de verdade, como, por exemplo, uma pessoa que está enferma e ela perde o apetite. Ou, por exemplo, uma pessoa que está com muitos problemas e aí ela tem que resolver os problemas e ela não consegue dormir à noite. Ela passa às vezes a noite em claro e aí ela não tem mais uma capacidade melhor para tomar decisões. É fato que uma pessoa que ora, que medita na palavra de Deus, eles colocaram aqueles aparelhos, sabe, para ver o calor do cérebro, a parte que mais aquece o cérebro, que o sangue está em movimento, é a parte frontal aqui. E essa é a parte onde tem os dispositivos do nosso cérebro para tomar decisões. Então uma pessoa que é uma pessoa de oração, de meditação, é uma pessoa que vai estar preparada para tomar decisões. Em momentos difíceis, a solução melhor é ela que vai tomar. Aí Deus diz assim para Caim: o teu desejo será contra você. Então o teu desejo é não orar. O teu desejo vai ser ficar jogando no computador a noite inteira. Uma pessoa que fica jogando a noite inteira no seu computador, videogame, ela não consegue melhorar o seu raciocínio, o seu cérebro, para tomar decisões. Então o seu desejo é contra você. Ela não consegue dormir, ela troca o dia pela noite e ela começa a ficar fraca, anêmica. Ela não tem condições. O teu desejo será contra você. Perde o apetite, não tem alimento necessário, força necessária para enfrentar a situação. Uma hora ele funciona, outra hora ele não funciona. Uma brasa longe do braseiro, o que acontece? Acho que agora deu. Tá uma... Não, vamos abandonar esse negócio aqui. Então o que ele fez Jesus fez com os seus amigos? De acordo com o verso 38? Chamou para orar. E antes de chamar para orar, o que ele fez? Ele conta os seus problemas, a sua tristeza, a sua angústia, a sua... Deu tudo errado? Então tá bom. Eu vou pegar no microfone nativo aqui. Tá bom. Quando a pessoa abre o coração, já me aconteceu assim.
milhares de vezes. Só a pessoa está falando do seu problema para mim. Depois da conversa ela sai leve. A gente ora junto, lê a Bíblia junto. E aí não é fofoca, não está sendo feito fofoca, ela está derramando a sua alma. Ela está resolvendo o seu problema, ela está desabafando, ela não está escondendo. Enquanto eu calei os meus, eu vou envelhecendo. Enquanto eu encubro alguma coisa, os meus ossos vão secando. Quando você coloca para fora, é a forma de se libertar. Eu normalmente penso assim, geralmente o pecado, ele gosta de ficar no oculto. Ele gosta de trabalhar ali no secreto. E eu comparo isso com o fungo. Então a gente tem ali o fungo, o que for, você tira dali e coloca em cima do telhado num dia de sol. O que acontece com o fungo? Morre. Ele não aguenta a luz e não aguenta o calor do sol. Assim é o pecado. Você vai trabalhando, se isolando, ficando quieto na tua, o teu desejo será contra você, e você não tem alguém para falar para você, essa tua ira não é pecado, mas essa tua ira vai te levar a pecar. O teu desejo será contra você. Se você não controlar essa tua ira, você vai entrar num barco furado. Por isso é importante derramar a sua alma para alguém que realmente possa lutar por você, e que possa colocar isso na presença do Senhor. Gálatas capítulo 6, verso 2. Muito bem, lê de novo, bem alto. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo fala para nós levarmos as cargas uns dos outros. Não diz ali fofocar uns dos outros, falar mal uns dos outros, dar risada um dos outros, fazer piada do sofrimento do outro. Ele está dizendo assim, leve a carga, ouça, lute por ele, ore por ele, interceda, dê valor a ele. Obrigado. Muito bem. Verso 38 de novo. Então, 38. resiste a minha alma, está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, ele abre o coração, a gente viu, e agora, qual é a segunda parte? Ele derrama a sua alma, ele derrama, não, mas isso não é a segunda parte. Derrama a sua alma é abrir o coração. Mas qual é a segunda parte do versículo? Ele pede ajuda, ele quer que esses irmãos, esses discípulos dele, façam o que por ele? Vigiem. O que é essa palavra? Cuidado, ficar atento, orar por ele, interceder por ele. Jesus está dizendo, eu preciso da oração de vocês por mim. Jesus está falando isso. Eu preciso que vocês orem
por mim. E quando ele encontra eles dormindo, ele diz: mas vocês não puderam ficar comigo pelo menos um tempo orando comigo? Eu preciso da oração de vocês. Então, irmãos, interceder é algo extremamente importante. Cada um aqui precisa se dispor a interceder, a lutar em oração. Se não gosta, Deus fala assim a respeito de você perseverar nessa oração. Se é difícil para você, persevere, teime, continue orando, porque é a tua oração que vai ajudar a tua esposa, é a tua oração que vai ajudar teu marido, é a tua oração que vai ajudar teu filho. Se você não ora e não tem tempo de orar, também você está deixando de estar na brecha em relação à tua própria casa, em relação a teus pais, em relação à tua família, em relação àquele amigo querido que você tem, que você gostaria que ele conhecesse a Jesus e fosse transformado por Jesus. Então, esses amigos que você precisa ter ao teu redor são amigos que são discípulos de Jesus e são discípulos que amam estar em oração. A Bíblia diz assim: orai uns pelos outros muito. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Onde que está escrito isso? Tiago 5, verso 16. Coloque lá, Tiago 5, 16. Vamos ler? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, esse discípulo de Jesus, ele precisa estar apto para ouvir a confissão de pecados. Então, se está no coração aquela vontade de falar a respeito desse pecado, é porque esse discípulo está bem desqualificado, bem carnal e precisa ser transformado pelo poder da palavra. Porque assim, quando o irmão do filho pródigo analisava o seu irmão, ele nunca chamava ele de irmão. Ele chamava assim: esse teu filho, quando falava com o pai. Ele não tinha amor pelo seu irmão, de querer o seu irmão de volta na sua casa, mesmo maltrapilho, mesmo que tenha gastado toda a riqueza, ou a metade de toda a riqueza do seu pai. Então, ele era mais capaz assim de ver os defeitos do seu irmão, de ver os erros dele, como ele gastou o dinheiro de uma forma tão errada, como ele se envolveu com meretrizes, com amigos errados, prostituição. Ele estava mais focado nesses mandamentos de Deus. E ele olhava só para esses mandamentos. E ele se achava muito correto porque ele estava olhando para os mandamentos de Deus. Mas Jesus, ele fala assim que o cumprimento da lei de Deus é amar o próximo. E ele não estava conseguindo amar o seu irmão. E se nós queremos ser verdadeiros, a gente tem que começar
fazer uma avaliação verdadeira sobre nós, porque a gente pode estar agindo como esse irmão, vendo os defeitos do irmão, vendo os erros dele, julgando o irmão, jogando uma pedra sobre o irmão, guardando mágoa do pai, mas não tendo a essência do evangelho, que era amar o seu irmão, a compaixão pelo seu irmão. O que ele pensava? Agora volta esse irmão que só fez coisa errada e ainda vai querer a minha parte da minha herança. Ele era ainda assim avarento e guardava a mágoa do seu pai por todos aqueles anos. Então, às vezes a gente acha que está fazendo certo, buscando as verdades da Bíblia, mas a gente está fazendo isso de uma forma carnal, não querendo de fato no coração a graça do Senhor sobre a vida daquele irmão. Porque se Deus perdoar aquele cara, Deus vai fazer uma injustiça, porque ele tem que sofrer pelo que ele fez de errado. Isso não é o amor de Deus. E Deus não colocou esse irmão para ser juiz do seu irmão. Deus não fez o seu irmão para ser, e Deus não te fez para ser juiz do teu irmão. Por isso, esse versículo ele precisa ser assim buscado na nossa vida. A gente precisa chegar nesse ponto de podermos confessar os nossos pecados uns aos outros e não ter nada de sentimento de falar isso para alguém. Jamais abrir a boca para falar desse pecado desse irmão para alguém, porque isso é ser carnal. Isso não é do Espírito Santo. Então, orem uns pelos outros, confessem os pecados uns aos outros. Se não estamos capazes, então vamos orar para sermos capazes, para que Ele nos cure, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Verso 39. Vamos ler? Adiantando-se. Aqui nesse versículo, como o 38, temos também duas formas que Jesus usou para combater a depressão. Qual a primeira desse versículo? Buscou ao Pai, o que mais? Se humilhou em oração. O que mais? É uma repetição praticamente do 38. Ele tinha derramado o coração para os discípulos, agora ele derrama o coração para o Pai. Ele conta tudo ao Pai, né? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas aflições, pela oração, pela súplica, com ações, até mesmo louvando a Deus, agradecendo a Deus por aquela aflição, é uma forma de sermos curados, né? E o outro ponto que está nesse versículo, seja feita a vontade do Senhor. Então ele descansou a sua alma na sabedoria, soberana sabedoria de Deus. Vamos repetir isso? Ele descansou, sabedoria, isso é fé.
Quando a gente não descansa na sabedoria de Deus, e a gente quer ter o controle da situação, é falta de fé. Quando você entrega nas mãos dele, isso chama-se fé. Por isso, a ansiedade, ela pode se tornar pecado. Por quê? Porque ela pode estar demonstrando que a gente não está confiando em Deus, que a gente está querendo controlar a situação, que a melhor decisão é a decisão que eu vou tomar, né? Que eu escolhi, não a decisão que Deus escolhe para mim. Então, essa parte é um ato de fé. Descansar, entregar, assim como uma pessoa se entrega àqueles pensamentos ruins, aquelas falas ruins, que ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me dá valor, que a pessoa não poderia ter feito isso, que não podia ter feito aquilo, né? Isso, eu me entregar a essas falas, a essas preocupações, passar a noite inteira ali tentando, repetindo aquele assunto, seja, vamos dizer, a conversa com o fulano, e fica a noite inteira repetindo o assunto da conversa, e fica repetindo e repetindo e repetindo, e não muda nada, não melhora nada, não resolve nada, mas fica ali, naquela batalha, naquela conversação entre eu e eu, né? Daí não vem o sono. Em vez de orar, em vez de ler a Bíblia, em vez de mudar o foco dos seus pensamentos, fica focado só naquelas bobagens. E o atoleiro vai aumentando, vai ficando cada vez pior. Salmos 37, ele fala 5 palavras bem interessantes. Lembra lá, isso eu quero que vocês não leiam lá. Eu quero que vocês tentem lembrar o que fala o Salmos 37 sobre esse assunto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele vai fazer. Mas ainda estamos nas 2 palavras. Falta 3. Descansa no Senhor. Entrega, confia, descansa. Tem mais 2. Mais 2. Espera nele, 4. E a 5? Não, mas ele fará, não. É você, não é ele. Entrega, confia, descansa. O que mais que vocês falaram? Espera é a 5, né? Vocês não tinham falado essa palavra. Espera. Ah, não, tinham falado. Falta uma. Espero vocês tinham falado. Falta uma só. A música fala assim: trata do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Esse já foi. Esse vocês já falaram. Confia, entrega. Tem a ver com gratidão, irmãos. Tem a ver com graça, com óleo do Senhor. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Alegre-se no Senhor. Agrada-te do Senhor. Para isso você tem que escolher pensamentos que alegram a tua alma. Não ficar preso nos pensamentos que amarguram, que derrotam. Pense, você tem uma dívida e você passar a noite inteira pensando naquela dívida. Depois a outra noite inteira, depois a outra noite inteira, 10 anos pensando
e não pagou a dívida, o que ela fez? Ela deu gastrite, ela deu um monte de outros problemas que vêm, outros itens que vêm junto, porque é uma coisa crônica, anos só pensando ali naquelas derrotas, causam muito estrago. E ele fala assim: descansa no Senhor, descansa à sombra do Onipotente, tente praticar, exercitar a confiança. Tá, nós vimos 5 atitudes de Jesus que combatem a depressão, que estão no capítulo 26. Piper, ele cita Hebreus 12, verso 2. Alguém lembra de Hebreus 12, 2? Olha lá, ele vai muito rápido, né? Para ninguém precisar pensar. Quanto mais rápido nesse sentido, menos se decora. Ficamos com a nossa mente lerda, né? Vamos lá, o que diz lá em Hebreus 12, 2? Sempre ele estava olhando para o seu pai. Sempre ele estava confiando que o seu pai o tiraria desse vale profundo. Então ele colocou os seus olhos na gloriosa graça futura que o esperava do outro lado da cruz. Ele fixou os seus olhos naquilo que Deus faria por ele. Na depressão, na ansiedade, a gente fica olhando para quê? Fixa os nossos olhos no quê? No problema, né? Tanto que a psicóloga disse para João assim: João, onde é que está teus pés? Está aqui. Então, é aqui que você tem que pensar. Não é lá, não é lá, não é lá. É aqui, né? A questão é que precisa ter o que? Rédea nos nossos pensamentos. Precisa ter rédeas nos nossos pensamentos. Então, aqui ele está falando dessa questão de você olhar para aquilo que Deus propôs para nós, para as promessas dele, olhar para a esperança que ele está nos dando. Então, olhar para o futuro pode ser, mas olhar para o futuro que ele planejou para nós e não naquilo que a gente está imaginando, né? É o nosso imaginário. Vamos tentar repetir esses 6 passos, 6 formas de combater a depressão. Qual é a primeira? Escolha amigos, discípulos de Jesus que amam a oração. Segundo. Oi? Abra o coração para eles. Terceiro. Esse é o quarto. E o terceiro? Ai. Ele pede para esses amigos intercederem por ele. Vigiem comigo, intercedam, porque vigiar é interceder, é orar, irmãos, certo? E daí, depois disso, o que ele faz? Ele derrama a sua alma ao Pai. E depois o que ele faz? Ele descansa na soberana sabedoria de Deus.
Em último lugar, que está em Hebreus 12:2, o que ele fez? Ele olha, no caso Jesus olhou para quem? Para o Pai. Né? E você como filho de Deus, olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Né? E Jesus, o qual ele não, como é que diz o texto ali? Ele não se entrega. Como é que fala o versículo? O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, quer dizer, ele não fica olhando para o que ele perdeu, mas ele está olhando para aquilo que ele vai ganhar. Porque ele podia continuar no céu, não precisava ter vindo aqui, mas ele não olha para aquilo que ele perdeu, ele olha para aquilo que ele vai ganhar. E quem que ele vai ganhar? Quem ele vai ganhar? Ele vai ganhar a tua alma. Ele vai resgatar a tua alma das vaidades desse mundo. De uma mente preguiçosa, de uma mente distraída, para uma mente liberta, que tem um objetivo, que tem um alvo, que tem um propósito. Vamos orar? Pai, em todas as lutas que houver, em todas as dificuldades, tentações, coisas que as trevas podem colocar em nossa mente, que a nossa carne pode colocar na nossa mente, a gente possa estar olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Eu oro, Senhor, para que todos esses passos a gente possa ter muito claro, e eu sei que isso precisa acontecer hoje, não daqui a alguns anos. A gente precisa estar cercado de pessoas que oramos juntos, que intercedemos juntos. Não podemos viver uma vida independente dos irmãos, dos discípulos de Jesus. Não podemos nos isolar. Precisamos saber com quem nós andamos. Precisamos perseverar na oração e chegar num ponto de podermos confessar os pecados uns aos outros e sermos maduros o suficiente para ouvir uma confissão de pecados, para que a nossa alma, a nossa igreja, as nossas famílias sejam curadas pelo Senhor, Pai. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, o Senhor transforma a vida dele, o Senhor coloca os seus pés sobre uma rocha, o Senhor firma os seus passos. Nos ajuda, Senhor, descansarmos no Senhor, termos fé, podermos nos entregar nas mãos amorosas e poderosas do Senhor, Pai, e crermos que o Senhor tem o melhor para os seus filhos e o melhor não está na nossa mão, não está na nossa ideia, no nosso plano, mas no plano do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, para que cada um possa estar tendo isso como certeza para a sua vida aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então eu quero convidar os músicos que venham à frente para me ajudar aqui. Também quem vai me ajudar na distribuição da ceia pode vir.